Quero então agradecer a vossa presença, a vossa confiança na EBSCO. Estou certo que este webinar irá ao encontro das vossas expectativas e das vossas necessidades de âmbito informacional. O meu nome é Nuno Henriques, eu sou o formador da EBSCO para Portugal e para Espanha, mas também online, onde quer que haja alguém que fale português no Brasil, em Moçambique, em Timor, em Angola, etc, etc. Eu penso que há portugueses e há brasileiros por esse mundo fora. Ora bem, é um prazer ser o moderador deste primeiro webinar, de um conjunto de vários webinars que já estão programados até dezembro. É, na verdade, a segunda série de webinars. Comigo tenho o prazer de estar com a minha colega Benedita Menezes. Ela trabalha na EBSCO há cerca de 6 anos, concretamente 6 anos e 2 meses. Ela é a nossa Medical Implementation Manager atualmente para um território bastante vasto, com muito mérito. Estou a falar da Europa do Sul, portanto, da Europa mediterrânica, também Israel e também a América Latina. Antes de se juntar à EBSCO, a Benedita tem uma rica experiência profissional no setor da indústria farmacêutica, foram mais de 10 anos na indústria farmacêutica e é licenciada pela minha universidade também, onde eu trabalhei como bibliotecário, onde eu também lecionei, é a Universidade Católica Portuguesa, portanto, a engenheira Benedita Menezes, a Benedita Menezes é licenciada em Engenharia Alimentar. O tema para hoje, não podemos começar da melhor maneira, é ferramentas de apoio à investigação em saúde, das evidências às fontes primárias. É um título que encerra um conjunto de conceitos, é um título que encerra, digamos assim, um desenvolvimento objetivo, claro e inequívoco, e que, como ponto de partida, não só como ponto de partida, mas como desenvolvimento, cabe-me a mim apenas concluir do ponto de vista daquilo que nós designamos fontes primárias, cabe, como eu dizia, à minha colega Benedita, então, introduzir-nos a este tema. Benedita, muito obrigado pela tua participação, por teres aceitado o convite desde a primeira hora. Não foi apenas uma aceitação de um convite, aceitaste com entusiasmo, algo que te é próprio e também com total compromisso e dedicação. Benedita, já falei 3 minutos e 5 segundos, já esgotei 3 minutos e 10 segundos deste webinar e eu não quero roubar a palavra porque quero que este webinar seja preenchido com a tua eloquência, com o teu conhecimento. A palavra é tua. Obrigada, Nuno. Obrigada, antes de mais, pela tua apresentação. É um prazer participar em mais um webinar do conjunto de webinars que temos vindo a organizar. Muito obrigada a todos os que se registaram para participar, para assistir a este webinar e esperamos que realmente seja que o conteúdo seja do vosso agrado e que seja realmente interessante. Vamos tentar, durante este webinar, fazer uma abordagem completa às várias ferramentas de apoio à investigação em saúde, focando-nos no panorama atual da pandemia e nas necessidades e dificuldades que foram por ela geradas. Neste contexto de pandemia, tem-se falado muito das novas evidências científicas, porque existe uma necessidade de saber mais sobre este vírus, que nos colocou numa crise global de saúde pública sem precedentes. Mas, para além da epidemia em saúde, estamos também a viver uma verdadeira epidemia de informações, sendo da mais alta importância que os profissionais de saúde, bem como as instituições onde eles trabalham, evitem a pandemia de notícias falsas e consigam promover uma comunicação eficaz de informação que seja credível, que tenha validez científica, bem como que possam ser capazes de tomar as melhores decisões baseadas nas melhores evidências que estejam disponíveis. Vamos
observando desde há anos uma cada vez maior implementação de modelos de saúde baseados em evidências. Vem acontecendo uma mudança, eu diria, de cultura, tanto no ensino como na prática clínica, que envolve o adquirir de novas habilidades e novos processos, tais como a observação sistemática da prática, a procura eficiente de literatura médica e o conseguir fazer uma avaliação crítica independente para poder avaliar e filtrar a literatura que não contenha novas evidências ou evidências de baixa qualidade, assim como possíveis fontes de enviesamento daquela literatura que apresenta novas evidências de qualidade robusta e que de facto pode ter impacto na prática clínica. Há diferentes tipos de evidências e, naturalmente, níveis de evidências diferentes, tais como a investigação primária, revisões sistemáticas, guias e protocolos clínicos e ferramentas de sistematização de evidências. A questão fundamental que se põe é onde se podem encontrar essas mesmas evidências. Existem, tal como seguramente todos sabem, várias bases de dados e ferramentas que podemos consultar como base de pesquisa para obter informação atualizada. No meu caso, e depois o Nuno fará uma abordagem mais ampla à literatura primária, às bases de dados, eu vou-me centrar na importância das ferramentas de apoio à decisão clínica e nomeadamente na Dynamed, na utilização da Dynamed. A importância das ferramentas de apoio à decisão clínica neste contexto de pandemia é ainda maior, porque muitos dos estudos que estão a ser desenvolvidos não vão estar visíveis ou não têm estado visíveis na PubMed e na Embase por política destas bases de dados, que não indexam preprints e estudos que ainda não foram publicados, incluindo ensaios clínicos. O que obtemos deste tipo de ferramentas é um resumo filtrado por qualidade e relevância, dando resposta à maioria das questões que aparecem na prática clínica e proporcionando uma orientação imediata baseada nessas mesmas evidências. A atualização permanente garante que vamos sempre encontrar as melhores evidências disponíveis e, portanto, obter essa orientação necessária. Em relação à Dynamed, tal como muitos já sabem, é uma ferramenta de síntese de evidências, mas também é considerado um sistema de apoio à decisão clínica. Portanto, quando olhamos para a pirâmide da evidência científica, podemos ver que a Dynamed encaixa nos dois níveis mais altos da pirâmide. Significa que tanto podemos utilizar a Dynamed para ajudar-nos a estar totalmente atualizados, como para responder a dúvidas clínicas e apoiar a tomada de decisões no atendimento a pacientes. Vou começar por explicar quem é o responsável pelo conteúdo, quem é responsável pelo conteúdo da Dynamed. Portanto, na nossa equipa editorial trabalham médicos, cientistas, investigadores, especialistas em escrita médica e também especialistas na metodologia de avaliação crítica da literatura. Depois, em paralelo, trabalhamos com uma extensa rede de médicos que estão dedicados à prática clínica em diferentes partes do mundo. Este grupo de profissionais não são parte da nossa equipa editorial, mas trabalham em colaboração com ela para nos trazer a visão, as necessidades e a experiência clínica de quem, de facto, está totalmente dedicado à prática clínica. Trabalhamos com uma metodologia muito rigorosa de medicina baseada em evidência, que consiste nestes 7 passos que estamos a ver e que começa com a identificação de novas evidências. Este passo, por ser realmente importante, vou abordá-lo com um bocadinho mais de detalhe. Portanto, aquilo que nós fazemos é vigilância sistemática da literatura, onde, através de um programa com tecnologia de ponta, todos os dias conseguimos monitorizar e analisar um conjunto muito extenso de literatura. Em sequência, é feita uma triagem, uma seleção sobre todo este conteúdo. Esta triagem é realizada por médicos e especialistas com treino específico em análise científica. Tem como objetivo avaliar a relevância, determinada principalmente pelo potencial impacto nos resultados clínicos,
e na tomada de decisões, e secundariamente por abordar e dar resposta às questões clínicas mais frequentes. Qualquer artigo de pesquisa médica identificado e selecionado para inclusão na Dynamed passa por um processo rigoroso de avaliação crítica, envolvendo a identificação de fontes potenciais de viés. Um simples sistema de classificação de nível de evidência, em nível 1, 2 e 3, facilita aos utilizadores entender de forma rápida a qualidade das evidências que estão a ser relatadas. Na sequência, são elaboradas as sínteses escritas por médicos e avaliadas novamente pelos editores médicos responsáveis por cada grupo editorial dentro de cada especialidade. No caso das doenças infecciosas, o grupo editorial é liderado pelo Dr. Vito Iacoviello, renombrado especialista em doenças infecciosas, e em conjunto com a sua equipa e um grupo de especialistas externos, tem feito um trabalho magnífico na incorporação das novas evidências em relação à Covid-19. Fazendo aqui um timeline, tudo começou, tal como se lembram, em dezembro de 2019. As autoridades chinesas, nessa altura, relataram vários casos de pneumonia de origem desconhecida e foram, em sequência, realizadas provas laboratoriais para os vírus SARS-CoV e MERS-CoV. Em ambos os casos, os resultados foram negativos e depois testaram-se outro tipo de vírus, todos tendo sido negativos. Foi quando se identificou uma nova sequência genética, à qual se chamou SARS-CoV-2, por pertencer à família dos coronavírus. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde deu o nome de Covid-19 à doença infecciosa originada por este vírus SARS-CoV-2. Com um número crescente de novos casos a cada dia e uma procura por informação relevante na Dynamed, a nossa equipa editorial identificou a necessidade de criação de novo conteúdo. Vamos ver de que forma trabalharam e continuam a trabalhar para proporcionar aos profissionais de saúde a informação que necessitam durante esta crise emergente de saúde pública. Logo no início do surto e antes da publicação dos primeiros estudos, apenas utilizamos como fonte as organizações de reputação inquestionável, tais como a Organização Mundial da Saúde e o CDC. E também algumas organizações regionais de saúde. Embora as agências noticiosas publiquem artigos com base em entrevistas e comunicados à imprensa, sabemos que os utilizadores da Dynamed exigem conhecimentos confiáveis e acionáveis e, como tal, relatamos apenas as orientações das autoridades de saúde. Inicialmente, reunimos informações e começamos a determinar que tipo de escala de conteúdo seria necessária. Começamos por publicar um post num blog detalhando tudo aquilo que os médicos necessitavam saber, incluindo informações de outros posts nas redes sociais, Twitter e LinkedIn, sobretudo. Depois, a Organização Mundial da Saúde divulgou o seu primeiro relatório de situação em 21 de janeiro e nessa altura publicamos um novo post no blog com mais detalhes sobre número de casos e divulgação. Também adicionamos conteúdo a tópicos que já existiam na Dynamed, por exemplo, o MERS-CoV, o tópico para MERS-CoV. E em sequência foi criado finalmente um novo tópico independente, ao qual inicialmente se chamou Novo Coronavírus e que foi publicado no dia 27 de janeiro, já incluindo o resumo do primeiro estudo de coorte publicado na Lancet. A 13 de fevereiro decidiu-se a mudança do nome do tópico e passou então a chamar-se Covid-19 Novo Coronavírus. Posteriormente, já em cenário de pandemia, foi decidido que o acesso deveria estar aberto e gratuito para qualquer profissional de saúde. Desde essa altura, o grupo editorial responsável pelas doenças infecciosas tem trabalhado com muito afinco e também incluindo o trabalho em conjunto com quase todos os outros grupos editoriais da Dynamed para poder publicar 7 tópicos adicionais que estão também em acesso aberto, específicos para certas populações de pacientes ou complicações específicas da doença.
Temos acompanhado de muito perto as orientações em constante mudança das principais organizações, da Organização Mundial da Saúde, do CDC, do IDSA, da Society of Critical Care, entre muitas outras. Monitorizamos e incluímos centenas de estudos que vão desde estudos de coorte que descrevem as manifestações clínicas, estudos de diagnóstico sobre características de imagem e eficácia de testes, estudos de fármacos e estudos de prognóstico. As pesquisas sobre o novo coronavírus e a doença Covid-19 foram iniciadas com uma velocidade estonteante. 4 estudos de coorte foram publicados no final de fevereiro, que descreviam a apresentação clínica, achados laboratoriais, complicações em pacientes hospitalizados com pneumonia por Covid-19, foram, portanto, o conteúdo destes primeiros 4 estudos de coorte. Esses estudos revelaram que a febre, a fadiga e a linfopénia a febre, a fadiga e a tosse são as manifestações mais comuns da Covid-19. A linfopénia é, por outro lado, um achado laboratorial bastante frequente e as opacidades em vidro fosco bilaterais são também típicas na tomografia computurizada do tórax. As complicações mais comuns são a síndrome de dificuldade respiratória aguda e a arritmia. Quanto às taxas de mortalidade entre os pacientes hospitalizados, nessas coortes determinaram taxas entre os 4,3% e os 15%. Todo este esforço realizado pela nossa equipa editorial até agora resultou em 475 novas atualizações que foram incluídas no tópico Covid-19. Elas podem ser consultadas diretamente no tópico de forma rápida e simples, clicando sobre o separador Updates, e portanto estão organizadas por ordem cronológica, desde a mais recente. Podemos ver aqui na imagem atualizações do dia de ontem e portanto são de fácil consulta. Qualquer utilizador pode receber automaticamente estas atualizações à medida que elas vão sendo publicadas no seu e-mail, ou pode eventualmente preferir não receber por e-mail e encontrá-las disponíveis na página inicial da Dynamite. O único passo que tem que dar para tal é clicar no botão follow para começar a seguir o tópico e, portanto, de forma automática, começar a receber estas mesmas atualizações. Existem mais recursos que estão disponíveis para qualquer profissional de saúde, qualquer utilizador que tenha interesse em consultá-los. Portanto, são duas outras páginas, o blog, onde estão a ser publicados artigos de interesse, tal como os posts que eu mencionei agora durante a minha apresentação, e também um portal onde podemos encontrar informação muito completa, muito detalhada sobre a Covid-19. Todos estes conteúdos são criados e mantidos por profissionais de saúde com atualização diária, portanto, então, a preocupação é trazer informação gratuita, por um lado, atualizada, credível, com o cuidado de manter todos estes conteúdos atualizados. Eu passo agora a palavra, portanto, terminando a minha apresentação, passo agora a palavra ao Nuno novamente para que ele possa fazer a abordagem a outras ferramentas que servem de apoio à investigação e de que forma é que elas complementam a Dynamed e vice-versa. Como é que a Dynamed pode também complementar uma investigação iniciada em qualquer uma dessas ferramentas. Nuno, se estiveres de acordo, podes continuar a partir de agora. Como não poderei estar de acordo. Muito bem, muito obrigado, Benedita, por esta excelente apresentação. Vou agora então, vou passar, portanto, a função de apresentador para mim e vou partilhar então o meu PowerPoint. Ora, vamos lá, partilhar então o PowerPoint. E aqui está ele. Ora bem,
eu gostava de falar um pouco daquilo que é a metodologia. Já sabemos que, através de uma metodologia chamada metodologia dos 7 passos, é possível partir daquilo que é a literatura primária para um conjunto de recomendações e conclusões. E eu queria agora falar, portanto, isto, já sabemos que a Dynamed insere-se naquilo que é uma ferramenta de apoio à decisão. No momento em que o profissional da saúde está diante de um paciente. Portanto, é necessário uma tomada de decisão rápida, mas não queremos que a rapidez seja inimiga da eficiência, porque na área da saúde há pouca ou nenhuma margem para erros. Mas a questão que se coloca e que ao longo de várias formações foram colocadas é: mas para o ensino, para a aprendizagem, a Dynamed é uma ferramenta adequada? Não tenho a mínima dúvida que sim. Ora bem, falemos um pouco de metodologia enquanto enquadramento. Eu gosto muito, desculpem, mas não quero aqui aborrecer-vos com questões etimológicas, mas eu gosto muito da origem das palavras. A palavra metodologia vem do grego odos. Bom, o grego que eu aprendi na faculdade serviu-me para alguma coisa. Vem do grego odos. Metodologia é, pois, um caminho. É um caminho de investigação, é um caminho de aprendizagem. E eu quero, então, nos próximos minutos, também recentrar a Dynamed no ensino e na aprendizagem. Ora bem, há pouco a Benedita mostrou-nos aquilo que é a metodologia dos 7 passos. Fazendo uma pequena síntese, há um grupo de especialistas, de médicos, cada um com a sua própria especialidade, que faz de segunda a sexta-feira revisão sistemática da literatura, tendo como suporte dezenas, centenas de publicações e outras fontes de informação. Selecionam a melhor, avaliam criticamente, há um reporte objetivo, há uma síntese e depois há um conjunto de conclusões e recomendações que são ajustadas. São ajustadas de modo a serem percebidas, entendidas de um modo objetivo, claro e inequívoco para uma tomada de decisão. Mas eu pergunto, é uma pergunta retórica. Isto, certo, é para uma tomada de decisão. E para a investigação? E para a aprendizagem? Eu quero aqui propor uma inversão. Eu não me enganei neste PowerPoint, não me enganei. Não foi pelo facto de ter sido um azelha, como se diz em Portugal, não. Eu quero aqui propor uma inversão. Isto é, colocando-me na pele de um aluno, de um investigador ou mesmo de um médico que quer perceber com profundidade como é que se chegou a uma determinada conclusão ou recomendação, eu vou, como se fosse um polícia, como se fizesse investigação criminal e, por vezes, o investigador, o pesquisador, como se diz também no Brasil, o pesquisador, o investigador, o profissional, o académico, vai seguindo as pistas até encontrar a literatura primária. E com base na literatura primária, eu consigo, repetindo-me, aprofundar de um modo completo, de um modo holístico, toda a problematização. E sublinho a palavra problematização. Ora bem, não significa isto que eu quero verificar. Não, eu quero compreender. Eu confio naquilo que são as conclusões e as recomendações de um conjunto de especialistas que são dos mais reputados, prestigiados a nível mundial. Não é disso que se trata, é de perceber, é de compreender, é de problematizar e de também fazer investigação e de aprender um pouco mais sobre este ou aquele tópico, sobre esta ou aquela doença, sobre este sintoma ou aquele sintoma, sobre este fármaco ou sobre um outro fármaco. Ora bem, como? Essa é a questão. Eu quero também aproveitar para dizer que isto não deve ser assim como eu vou dizer. Mas eu gosto de situar aquilo que é isto é, este percurso
da identificação da evidência até às conclusões e às recomendações ajustadas, como, enfim, como os grandes pedagogos e os filósofos do conhecimento falavam como método dedutivo, em que se parte do universal, de um conjunto de literatura primária, de fontes de publicação. Não se trata apenas de um método dedutivo, é também um método dialético. Por que um método dialético? Porque, enquanto dialética, podemos perceber o confronto, o encontro, o desencontro, o diálogo, os consensos, as controvérsias entre diferentes autores. E isto é algo fundamental. Depois temos, vou aqui parar de sublinhar, depois temos então aquilo que eu gosto de dizer, e não deve ser entendido de uma forma categórica, simplesmente tratam-se de alguns elementos em comum, como um método indutivo. Porquê indutivo? Porque eu parto, vamos lá sublinhar, que eu gosto muito de sublinhar, porque eu parto do particular, de um conjunto de conclusões e recomendações, e depois, qual investigador, qual pesquisador, qual, enfim, investigador criminal, estou aqui um pouco a brincar, também é preciso brincar um bocadinho, eu chego àquilo que é o universal. Isto é, eu quero chamar aqui universal a um conjunto de publicações, de artigos científicos, guidelines, etc., que suportam estas conclusões. Portanto, estamos aqui a falar de 3 métodos, e na verdade, um método dedutivo, um método indutivo e um método dialético. E a dialética é fundamental. Portanto, há aqui elementos daquilo que Aristóteles falava como método indutivo e que depois o próprio Cícero, no mundo mais latino, falava em indúcio. Portanto, são questões pedagógicas, são questões metodológicas e simultaneamente são caminhos de aprendizagem. E é por isso que não são poucas as instituições, os hospitais, as universidades, as escolas, que quando subscrevem a Dynamed, subscrevem também como pacote, um conjunto de bases de dados que estão disponíveis no interface EBSCOhost ou também no EBSCO Discovery Service. Ora bem, vamos lá então passar para a Dynamed. Bom, claro, se eu escrever aqui, reparem, Covid-19, isto é a Dynamed, portanto, este tópico, já sabem que é gratuito, eu posso acedê-lo, Covid-19, eu vou clicar neste tópico, Covid-19, o novo coronavírus, e é isso que me interessa, não me interessa agora aceder ao conteúdo em concreto, aquilo que eu quero fazer é, para terem uma ideia, no canto inferior direito, eu consigo clicar num botão que diz Find a Topic. E reparem naquilo que vai acontecer. Se eu colocar esta palavra, Full Text, reparem, conseguem ver? Penso que sim. Eu vou aqui pôr o bate-papo aqui, caso que me queiram, aqui num outro monitor, caso queiram falar comigo, nunca se sabe, eu fico muito contente. Reparem, não sei se conseguem perceber, mas eu vou aqui sublinhar. Para este tópico Covid-19, há 78 ocorrências. Porquê? Porque é verdade que isto é reescrito por um conjunto de especialistas, mas estes especialistas suportam estas recomendações, estas evidências, num conjunto vasto e muito prestigiado de fontes primárias. Reparem, 78 ocorrências. Por exemplo, se eu clicar, pode ser logo na primeira, se eu clicar na primeira, enfim, irei aceder a uma publicação e posso eventualmente aceder ao texto integral. Esta está aqui, como poderão ver na PubMed, e então compreender o porquê daquela recomendação, o porquê, isto numa ótica de investigação. Claro que não, porque não há tempo para isso, não no momento de atenção ao paciente. Mas ainda há pouco, aqui pelo bate-papo, colocaram uma questão. Perguntaram-me enquanto, Benedita, a questão foi colocada a ti, e faço aqui um parênteses, mas eu respondo já. Perguntaram-me, mas é possível aceder a conteúdo em português
na Dynamed. Bom, não seria humanamente possível. Não seria humanamente possível. Porquê? Tais são as atualizações intradiárias. E quando eu digo intradiárias, significa isto, várias vezes ao dia. Portanto, não seria humanamente possível haver uma tradução em simultâneo, não é? De tantas publicações. Mas reparem, aquilo que é possível, aproveito já para vos dizer, enquanto parênteses, antes de partir para o EBSCOhost, que é possível sim recuperar informação em língua portuguesa. Covid-19 tem a particularidade de ser uma expressão adotada universalmente. Eu digo Covid-19 em língua portuguesa, mas os espanhóis também, usa Covid-19. Bom, é algo universal. Mas reparem, eu vou mudar aqui o interface para português e vou aqui escrever, por exemplo, algo que me está a afetar. Vou aqui brincar um bocadinho, temos que brincar um bocadinho. Calvície. Olha, reparem, calvície. Calvície é uma palavra portuguesa. Eu vou clicar em Enter e tenho aqui o tópico. Reparem, alopécia areata. Tenho aqui o tópico. Tenho aqui o tópico para este problema grave que afeta homens novos como eu e não menos novos. Reparem. E aqui temos, então, o tópico. Se eu clicar em Find a Topic, e desta vez, então, de acordo com a agenda que me proponho, vou escrever EBSCOhost. Reparem, EBSCOhost. Reparem, EBSCOhost. Tenho aqui 39 ocorrências, isto é, se eu for um utilizador, um usuário, como diz no Brasil, que subscreve bases de dados via EBSCOhost, bom, elas poderão estar disponíveis no EBSCOhost, mas também, se o cliente assim o quiser, e será uma boa opção, eu sou suspeito por dizer, mas é verdade, também estão disponíveis no EBSCO Discovery Service. E reparem, a expressão EBSCOhost é aqui sublinhada. Eu vou clicar aqui de forma aleatória na segunda ocorrência. EBSCOhost full text. Reparem naquilo que vai acontecer. Surge uma outra página onde eu, investigador, profissional, académico, consigo aceder ao texto integral para compreender aquela recomendação, aquela conclusão, aquela evidência robusta, moderada ou fraca. Bom, e aqui tem. Aqui tem um artigo que me permite, então, compreender aquela evidência. Mas há mais. O EBSCOhost permite muito mais. Aqueles que investigam e aqueles que apoiam a investigação, como os bibliotecários, sabem perfeitamente que a investigação é feita também de alguma paciência e de ir atrás de esta ou daquela publicação, deste ou aquele artigo. Sabemos perfeitamente, por experiência própria ou por acompanhar a experiência dos outros, que a própria bibliografia de um artigo oferece pistas de investigação para o acesso a outros artigos. Tudo isto é possível na plataforma EBSCOhost, como também, evidentemente, na plataforma EBSCO Discovery Center. Reparem, vou pegar, se me permitem, até para brincar um bocadinho, porque o mundo é feito de coisas sérias, mas eu vou escrever aqui, então, calvície. Calvície em inglês é baldness. Baldness. Reparem, baldness. Eu vou clicar em buscar. Portanto, eu escolhi aqui o interface em brasileiro. Nós temos metade dos participantes brasileiros, outros de Portugal, baldness. Mas a questão que se coloca é, eu estou na plataforma, reparem, eu parti da Dynamed, aproveito para responder uma questão, é dynamed.com, basta isso. Estou aqui a responder a uma participante, dynamed.com, portanto o tópico de Covid-19 é acessível de forma livre, de forma gratuita, tal é a urgência e a imposição, não é? E a importância, a pertinência do tópico, do ponto de vista até de uma cidadania informada e inclusiva. Estamos a falar da literacia da saúde, à qual a EBSCO é uma grande promotora. Reparem, baldness, 8.009 resultados. A questão que se coloca é, mas será que baldness é o termo certo do ponto de vista daquilo que é um vocabulário controlado de um tesaurus? Reparem, a plataforma EBSCOhost permite que o utilizador, o usuário, como se diz no Brasil, perceba se
este é ou não o termo que deve adotar do ponto de vista daquilo que é uma linguagem harmonizada da literatura. Eu vou clicar no canto superior esquerdo que diz MESH 2020. Esta ferramenta, esta funcionalidade está presente em algumas bases de dados na área de saúde, por exemplo, a Medline Complete. Eu vou então clicar em MESH 2020 e vou perguntar a este tesaurus, porque a plataforma EBSCOhost tem a vantagem de ter um equilíbrio entre aquilo que são as exigências bioteconómicas e aquilo que é a intuição e a plataforma intuitiva que o usuário, que o utilizador exige. Reparem, eu clicando em procurar, que resposta obtenho? Nuno, sim, sou eu. Se queres pesquisar informação sobre calvície, em inglês, traduzindo literalmente baldness, deves adotar o termo específico de acordo com a National Library of Medicine, alopecia. Alopecia, in English, I think so. Clico em alopecia, in English, e vou clicar em buscar bases, na base de dados. Entenda-se, uma que eu selecionei de forma aleatória, Medline Complete. E tenho agora 10.974 resultados. E eu vou agora recentrar-me, parti da Dynamet, tomei uma decisão, fui informado e aprendi de um modo claro, objetivo e inequívoco, e agora, porque quero fazer investigação, quero publicar, quero aprender de um modo profundo, eu posso aceder à literatura primária, que muitas vezes aponta para outra literatura primária. Reparem, eu clico no título, acedo a um conjunto de metadados, não é? Nós temos aqui, reparem, como isto é importante, muitas destas referências bibliográficas encontram-se possuem uma hiperligação. Se eu considerar esta revista uma revista muito prestigiada, Breast Cancer, etc. Bom, eu posso clicar naquilo que é o ID da PubMed e aceder para... e reparem, cliquei, o ID da iPad, e acedi. Reparem como isto é interessante. Isto é fazer pura investigação. Isto é aprender de um modo profundo. Isto é, quando falamos em literacia da informação, information literacy, estamos a falar de pensamento crítico. E pensamento crítico é, repito-me, colocar em confronto, em diálogo, diferentes autores, diferentes estudos. Isto é fazer ciência. Um artigo remeteu-me para outro. E esse outro, se eu quiser, poderei agora lê-lo e acedê-lo. E este artigo, por sua vez, é uma questão de eu aceder à bibliografia, por exemplo, aqui no final, eu posso também, reparem, temos aqui até um hiperlink para um DOI que eu posso aceder. Ora bem, eu gostava de agora dar a palavra aos participantes. Espero que essa parte da Benedita foi clara, foi, penso eu, objetiva. Eu gostava agora também de ouvir os vossos comentários. Não sei se aqui há perguntas, não há perguntas. Está aqui também está aqui o meu nome, Benedita, mas isto Nuno Henriques. Vou pôr, isto começou um cavalheiro, vou pôr aqui Benedita Menezes. Eu gosto de fazer isto em tempo e Nuno Henriques. Menezes@epsco.com. Ok, este número de telefone não é preciso para nada. Pronto, é um e-mail e muito bem. Ora bem, dúvidas, perguntas, comentários, estou aqui à vossa espera. Eu tenho uma vantagem fantástica, isto não é todos os dias. Tenho a vantagem de ser
um pequeno orador, ser orador, da forma completando aquilo que foi esta apresentação, mas também de moderador. Há aqui alguma pergunta que queiram colocar? Tenho aqui já alguns comentários, muito bom, excelente, tudo bem, parabéns aos dois, muito obrigado. Já sabemos então que é dynamed.com. Depois, se quiserem, enfim, obter mais informações sobre estas ferramentas, tenho aqui uma dúvida. Será para ti, Benedita? Tenho uma dúvida de uma participante. Tenho uma dúvida, estou a ler, sobre a diferença entre coronavírus e o novo coronavírus. Benedita, podes responder a esta questão? Sim, embora não seja, quer dizer, a minha área especificamente, mas o coronavírus já existia. Nós tínhamos o SARS-CoV, o MERS-CoV, todos são da família do coronavírus. Quando falamos do novo coronavírus, estamos a referir especificamente ao SARS-CoV-2, portanto, esta nova sequência genética que foi identificada e que provoca esta doença Covid-19. Muito bem, ok. Eu tenho uma pergunta para ti, Benedita. Assistimos nos últimos, sobretudo neste contexto, a um grande fluxo, a uma velocidade vertiginosa de novas publicações. Algumas delas até foram controversas. Como é que a Dynamed, no âmbito da revisão sistemática de literatura, equilibra aquilo que é a velocidade e a ânsia de publicar resultados com aquilo que deve ser próprio da ciência, que é a ponderação, que é a tranquilidade, daquilo que é a informação robusta, fiável e credível. Como é que a Dynamed equilibra, portanto, aquilo que são as expectativas dos utilizadores, o anseio por nova informação e da parte dos autores também há um anseio por partilhar aquilo que são os seus resultados, e nós sabemos que, enfim, o tempo e a serenidade são muito importantes naquilo que é a ciência, naquilo que é o trabalho científico, naquilo que é o método científico. Sem mais delongas, como é que se faz este equilíbrio? Olha, Nuna, essa pergunta é excelente, porque realmente vem um bocadinho de encontro àquilo que eu comecei por abordar. Existe uma necessidade real de saber mais sobre este vírus e tudo aquilo que é necessário para avançar, quer em termos de tratamento, quer em termos de resolver esta pandemia em que estamos metidos. De facto, começou-se desde o início a assistir a uma velocidade vertiginosa de publicações sobre a Covid-19. Claro que nem todos os estudos realizados tiveram ou foram realizados de acordo com as melhores metodologias, de acordo com critérios rigorosos para que não se comprometesse o resultado e, portanto, que ao analisar um resultado, de facto, tivéssemos segurança de que esses dados se traduzem em resultados confiáveis. E, portanto, a preocupação da equipa editorial da Dynamed, nomeadamente deste grupo editorial para as doenças infecciosas, foi, desde logo, fazer uma triagem objetiva de todo este conteúdo que foi sendo publicado. Portanto, esta é a diferença de analisarmos em bruto todas as publicações ou termos uma equipa de profissionais especializados na metodologia de avaliação crítica da literatura e que eles próprios fazem uma análise criteriosa, rigorosa, sobre muitos critérios e classificam as evidências. E, portanto, nenhum artigo de pesquisa médica é incluído na Dynamed sem ter antes passado por este crivo, por esta avaliação rigorosa, e onde realmente o critério base é sempre a validez científica, mas depois existem muitos outros critérios que estão sistematicamente a ser avaliados. Portanto, a intenção é não trazer informação que não tenha validade científica ou, por outro lado, também
que não se traduz em algo novo, porque isso também acontece com alguma regularidade. Portanto, unicamente incorporar novas evidências que tenham peso científico para que na leitura do conteúdo de uma forma ampla o utilizador possa realmente estar atualizado com as evidências científicas mais válidas e atualizadas. Muito bem, muito bem. Isso remete-me, peço desculpa, eu estou aqui à espera também de que haja outras perguntas. A Dynamed integra também guidelines. Nós assistimos com alguma preocupação a algumas recomendações, eu vou dizer, politizadas, isto é, a Covid-19 não está a ser abordada da mesma forma daquilo que são as soluções, daquilo que é a perspectiva, a reação, da mesma forma em todo o mundo. Portanto, nós assistimos aqui a algo curioso, porque a ciência deve ser objetiva, é clara e inequívoca, mas assistimos aqui a alguma politização que talvez tenha eco naquilo que são as próprias guidelines de vários países e de vários continentes. Como é que a Dynamed tem uma preocupação global do ponto de vista que são as guidelines ou segue, enfim, determinados organismos mais americanos? Como é que isso funciona? De um ponto de vista mais amplo, em termos de todos os tópicos da Dynamed, não falando especificamente da Covid-19, a preocupação é sempre essa, que o profissional de saúde que consulta o conteúdo possa encontrar informação relevante para a sua região do mundo, portanto, que encontre as guidelines do seu país ou da sua região, que encontre orientações, normas que refletem a prática clínica na sua zona do mundo e que encontre também, de alguma forma, estudos relevantes que foram publicados por equipas, pode ser no Brasil, em Portugal, etc. E, portanto, existe sempre essa preocupação, refletir a prática clínica de diversas partes do mundo. Como é que nós fazemos isso? A nossa equipa editorial está toda a trabalhar na nossa sede nos Estados Unidos e, portanto, naturalmente tem um foco mais americano. A colaboração que eu mencionei com profissionais de saúde que estão em várias partes do mundo traz-nos exatamente essas realidades e essas necessidades e, portanto, o conteúdo é sistematicamente feito em colaboração com ambas as partes para poder refletir e ser enriquecido com diferentes realidades de diferentes partes do mundo. E essa é sempre a nossa preocupação. Especificamente no caso da Covid-19, temos tentado incorporar as guidelines de várias partes do mundo, elas estão disponibilizadas dentro do tópico, há uma secção específica, Guidelines and Resources, e dentro temos as guidelines organizadas por região e podem ser consultadas, inclusive pode-se utilizar o link para o texto integral e, portanto, ler a guideline na sua versão original, por exemplo, em português. E a intenção é essa mesma, proporcionar orientação através das guidelines, das recomendações que vão sendo emitidas e, por outro lado, trazer as evidências que nos chegam dos estudos que estão a ser publicados. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta. Esta será difícil de resposta. Aqui no Brasil, algumas pessoas começaram a usar o medicamento cloroquina mesmo antes de se contaminarem com o vírus, acreditando que podem se tornar imunes. Isto tem algum fundamento? Bom, essa questão é de facto polémica, já se chegou à conclusão, mas isto é tudo dinâmico, que a cloroquina ainda não produziu eficácia comprovada, quer no tratamento e muito menos de forma profilática no que diz respeito à Covid-19. Se quiserem fazer a consulta ao tópico, existe uma secção específica que aborda a utilização da cloroquina e tem a incorporação de todos os estudos que foram publicados, bem como as conclusões que daí advêm e, portanto, tem inclusive um link que nos mostra umas tabelas com o resumo de todos os estudos e as conclusões detalhadas e, portanto, nos oferece uma informação muito interessante e completa sobre o tema.
muito bem, agradeço, Benedita. Fica o convite, já sabem, dynamed.com e poderão aceder, portanto, ao tópico Covid-19. Portanto, ele está aberto, e poderão, enfim, claro que interpretar o texto não sendo profissional, enfim, pode não ser a tarefa mais fácil, mas não há nada como, não é, com a ajuda de um médico poderem, digamos assim, pedir ajuda. Bom, há mais alguma questão? Quero agradecer aqui os comentários que estão aqui, excelente apresentação, muito obrigado pelos elogios. Benedita, eles devem ser dirigidos a ti, mais a ti do que a mim, com certeza. Não, Nuno, nem penses nisso. A tua apresentação foi fantástica, obrigado, porque foi super enriquecedora. Eu aprendo sempre alguma coisa, assistir alguma coisa nova, interessante, sempre que assisto a alguma das tuas apresentações. Obrigado. Eu hoje fiz alguma coisa nova, também isto exigiu de mim, portanto, exigiu de mim, foi a primeira vez que eu falei assim falando de mitologias, até citei Aristóteles, imaginem, foi a primeira vez que eu citei Aristóteles num webinar. Quero agradecer à EBSCO Brasil, connosco está o Leandro Batista, o diretor de vendas, também está o António, meu novo colega formador. Um abraço para ti, António. E também está a Viviane, ainda não conheço a Viviane, mas também um abraço para a Viviane. Da EBSCO Portugal, Ibéria, aliás, estou eu e a Benita. Tenho aqui uma participante que pergunta, faz um comentário, faltou a foto de vocês. Portanto, Benedita, queres partilhar o teu PowerPoint? Eu vou parar. Põe lá então o teu PowerPoint, porque ele não... Ele tinha... não tem Eu fotografia. suponho que não tem fotografia, não. Onde está a nossa fotografia foi no link que tu fizeste, na publicação que fizeste para o LinkedIn. Pois. Ora bem, não se assustem com a minha foto, mas pronto, eu sou assim, foi feito assim. Portanto, este sou eu. Ora bem, eu vou já partilhar isto. Eu vou já partilhar, portanto, compartilhar tela. Vou compartilhar o de baixo sou eu, obviamente, não é? Não há dúvidas quanto a isso. O de baixo sou eu e em cima está então agora percebem porque é que eu usei o termo calvície, não percebem? Pronto, faz sentido, é coerente. Não estou melhor, que esta fotografia já tem 2 anos. Ora bem, quero também informar-vos que nos próximos dias, talvez até hoje, não sei, entre os próximos dias, não quero comprometer-me com o dia de hoje, nos próximos dias, ser-vos-ão enviado os certificados de participação, merecem sem dúvida os certificados de participação. E também este webinar estará disponível no YouTube para todos aqueles que não puderam participar aqui no Portugal, no Brasil, em qualquer país do mundo onde haja um brasileiro ou um português, poderão acedê-lo e também para aprofundar uma outra questão. E encontramos disponíveis, quer a Benedita, quer eu, encontramos disponíveis para questões que venham a surgir no decorrer dos vossos acessos, das vossas pesquisas, portanto, à Dynamed ou mesmo ao EBSCOhost. Se for um participante do Brasil, eu depois encaminharei, obviamente, a questão para o meu colega, o António, excelente colega também, que tenho o prazer de começar agora mesmo a trabalhar. Bom, nada havendo mais a partilhar, eu quero agradecer a vossa participação. Eu gosto de terminar, portanto, as sessões dentro do tempo, os webinars dentro do tempo, porque quando alguém participa num webinar, participa também tendo em conta a variável tempo, o tempo que envolve um determinado webinar, etc. Quero agradecer o vosso entusiasmo aqui pelo bate-papo. Tenho aqui, e termino, o último comentário foi adorei. Portanto, adorei, tenho aqui um comentário, obrigado. Não vou aqui dizer o nome porque são dados pessoais, mas não foi da EBSCO, mas também os da EBSCO poderiam dizer. Mas foi uma participante que escreveu adorei e acrescentou um smile. Obrigado, terminamos então
e também uma outra, nós é que agradecemos por mais uma manhã de aprendizagem. Pronto, aprendemos todos uns com os outros. Muito obrigado e quero terminar este webinar como comecei, desejando a cada um de vós e às vossas famílias, isto a propósito já agora do Covid-19, que uma excelente saúde, que se mantenham saudáveis hoje e sempre, também as vossas famílias, e se todos fizermos aquilo que nos compete, se todos fizermos a nossa parte, as coisas irão certamente melhorar. Desejo igualmente que todos possamos regressar àquilo que é a normalidade da vida. É verdade, sentimos saudades da normalidade da vida. Antes é que parece que só gostávamos de coisas extraordinárias. Hoje sentimos nostalgia, desculpem, estava a falar já espanhol, sentimos saudades daquilo que é a rotina, as rotinas da vida, que afinal de contas parecem ser profundas, simples, significativas e vitais. Então, termino se eu comecei com música portuguesa, um pouco nostálgica, ainda que falasse esperança, vou agora terminar com 15 segundos, enquanto também termino a gravação, com uma das músicas mais alegres que eu conheço do Brasil.